Previously on Spoiler Stone. Filho da puta, hein? O que é Fallout pra todo mundo que tá vendo aí? Fale qualquer coisa aí. E a minha opinião foi, vamos matar ele na hora. Vão te pendurar pelos pulmões. Eu falei, que porra é essa e tal? Ainda tem dúvida. Quem nunca? Não é que o Keanu Reeves é tipo o Ken da Barbie, né? É o Keanu Reeves bruxo, que é o Constantine, é o Keanu Reeves matador, que é o John Wick. Sonserina, melhor casa, todo mundo sabe. Tava te falando da experiência assistindo a série, Sim. tá? Tu disseste isso agora assim, que, pô, Renato, tu vendo, pode achar uma coisa legal, que eu vou te dizer, isso não é Fallout. Exato. Tá? Beleza. E me veio uma coisa que, assim, durante a série, várias referências pra mim vieram. Várias, assim, de vários... Que, assim, com certeza absoluta, não deve ter absolutamente nada a ver com os cânones, ou enfim, dos jogos de Fallout. Mas, assim, justamente pra mim, pra série ser tão impactante, assim, tão bacana, ela permite pra quem não jogou jogo nenhum, ter esse vislumbre de conexão com vários outros assuntos, assim, que te fazem pensar. Por exemplo, eu até comentei contigo aquela cena em que o Cooper, né, vai se tornar lá o Necrótico, ele começa a gravar os comerciais ali da Valtech, né? Uhum. Isso, na verdade, é uma constante, né? Dizendo que a guerra não muda. O início do... Peraí, que teve gente que falou que aquele final do Cantinho do Breno tava editado o áudio. Então, peraí. War never changes. Esse é o Batman falando que... Why do you want to kill me? What? Tem a cena em que o Cooper acabou de gravar lá o comercial e ele vai falar com aquele executivo da Valtech, que é o Buddy, né? Que depois vai ter os amigos do Buddy, enfim. E ele tá falando, você que foi responsável pelo lançamento da T-45, acho que era uma armadura específica lá, e aí... Sim, os primórdios da Power Army, né? Power Armor, né? Aí ele vira e diz... aí ele vira e... Pô, era muito legal, mas aqueles pequenos defeitos ali de design e tal, eram ridículos, mas, pô, eram muito bonitos, né? Ele vira assim... Beleza, muita gente morreu por causa disso e tal. E o Cooper tinha lutado numa guerra, né? Exato. Ele tinha usado a armadura e tinha visto as pessoas morrerem por causa daquelas falhas, né? Que aí, pra mim, por exemplo, como eu tava dizendo, como eu não tenho a referência dos jogos de Fallout, veio em mente um livro que eu li há um tempo atrás, chama-se, eu não lembro se é Onde os Homens Conquistam a Glória. Cara, a gente tem que gravar um episódio sobre esse livro, cara. Cara, eu não é bem li interessante. ainda. Todo mundo aqui da bancada tem que ler antes de gravar. Só dando disclaimer, porque é uma história muito interessante. O Renato vai contar daqui a pouco. Eu acho muito forte isso, essa história. Eu gosto muito de futebol americano, acompanho e tal. E através do Paulo Mancha, que é um comentarista muito bacana, assim, ele tem umas paradas muito legais, ele indicou esse livro. Ele é sobre um jogador de futebol americano dos Estados Unidos, obviamente, né? No seu primeiro ano de profissional estava indo muito bem. Se você não for um dos primeiros escolhidos no que eles chamam de draft, o seu contrato de rookie, né, de iniciante lá, ele não vai ser lá muita coisa, mas se o teu desempenho for bom, conforme as temporadas avançam, você vai conseguir ganhar dinheiro, enfim. E assim, quem conhece um pouquinho de futebol americano, a própria cultura norte-americana, vai saber que dentro dos esportes americanos, o futebol americano é um ícone, né? Sim. Final da Super Bowl, né? Exato, um evento midiático, esportivo, perdão, mais assistido. Um minuto mais caro. Então, assim, esse cara, ele entra na NFL, ou seja, ele consegue o que poucos conseguem, ele começa a ter uma temporada, acho que é uma ou duas, eu não lembro agora, muito boas, e ele tá a ponto de assinar o melhor contrato que vai garantir para ele ali, sei lá, a tranquilidade financeira, o que quer que seja, ele vai ter um reconhecimento, ele era um cara bom. E, se a memória não me trai, acontece um atentado terrorista das Torres Gêmeas. Ele vê aquilo acontecer, e no momento que ele estava para assinar o contrato, ele diz que ele não vai, porque ele precisa lutar pelo país dele, ele abandona tudo e vai para a guerra que é então travada. Ele morre, tá? Nessa guerra. Tem uma comoção. Eu lembro na época de ter visto alguma coisa a respeito do funeral dele, que foi organizado, ele ganhou uma estátua, salvo engano, no Arizona Cardinals, até a estátua. Pat Tillman, acho que era esse o nome do jogador. E aí, assim, aquilo é feito como assim, entre aspas, uma celebração. Havia um momento político meio tenso de questionamento, não da guerra em si, porque, enfim, logo depois dos atentados houve um sentimento de união ali muito grande, se não vem ao caso. Mas, enfim, ele morre. A morte dele, o funeral dele é utilizado ali, vamos botar assim, como uma certa propaganda, tá? Só que os familiares, eles desconfiam das circunstâncias que foram apresentadas e depois eles vão descobrir pelos diários que ele já começava a questionar os motivos reais pelos quais eles estavam lutando, onde eles estavam lutando. Já começa a haver esse questionamento pelas próprias palavras dele, porque depois vão pegar, porque isso demora a ser descoberto. E vão mais atrás ainda, mais fundo ainda, perdão, e descobrem que ele foi morto por fogo amigo. Queimando tudo, choro e
Isso não podia aparecer na época. Existia digamos assim, um departamento de propaganda, como, enfim, sempre existe, né? A respeito daquela guerra, em que foi passada a imagem de que ele era aquele herói americano. Imagina, a estrela do futebol americano, que abre mão de um contrato, abre mão de fama, sucesso, posição social para lutar pelo seu país. Quase um Capitão América, né, cara? Pois é. Sim. É o Capitão América da vida real, por isso que eu acho essa história muito interessante. E, na verdade, escondem o fato de que um planejamento errado, uma guerra errada, os motivos que ele já questionava a respeito dessa guerra, levam ele à morte. Isso é escondido para que o funeral dele seja utilizado como uma matéria de propaganda e depois, graças à família que vai atrás. Ou seja, a guerra nunca muda, alguém tá ganhando com isso, e quem tá lutando ali, como aqueles soldados que foram na T-45 inicial, vão ser desumanizados e vão morrer. E aí é que eu te digo, como eu não tenho o background dos jogos, as referências que eu fui vendo ali, que eu fui puxando, são referências assim de outras coisas como essa, né? Assim, Sim. A série é muito boa por isso também. Porque o material fonte bebe muito dessas circunstâncias da vida real, né? Tô contando a história desse astro, né, do NFL que morreu na guerra. Eu lembrei de uma história que eu tava contando por coincidência hoje lá pros estagiários do trabalho, que tem a ver com um documentário que ele foi muito badalado, tu vais lembrar quando eu falar, mas que hoje ele é pouco discutido, que é o Fahrenheit 9/11. Que ele tem uma série de trocadilhos aí, né? O Fahrenheit 451 ou 450... 451? 451. 451. 451. 451. Se puderem, também vão para aquele episódio lá no início. Eu vou deixar áudio, tudo na descrição. Muito bom. Com o número, né, de emergência dos Estados Unidos, 911. Assim, a escolha do título do documentário foi muito boa, lá do Michael Moore. Pra gente também não entrar na questão do documentário, poderia render até um outro episódio, porque tem certas críticas à forma como ele estrutura tudo aquilo que aconteceu pós 11 de setembro, que ele começa a falar de umas coisas que ao longo dos anos não foram comprovadas, então a gente poderia, a bem da verdade, tratar como teoria da conspiração. Não, nada a ver, irmão. Existe um fato narrado ali naquele documentário que faz um link com isso que tu acabaste de falar, que é sobre ele acompanha uma mãe, o Michael Moore, o documentarista acompanha uma mãe, mais pro final desse documentário, que ela teve um filho, soldado, que morreu já nas invasões ali do Oriente Médio, né? Tem uma cena que eu acho muito pungente, que é quando eles colocam que ela recebe as coisas do filho, o filho é morto, né, em batalha, um cidadão normal, da classe média baixa dos Estados Unidos, do meio oeste americano, salvo engano, assim, um rapaz sob todas as óticas normal, que foi lutar numa guerra com esse sentimento, né, de preciso defender the America, né? My America, né? E ele vai para o Oriente Médio. Eu não lembro nesse momento se era o Iraque ou era o Afeganistão. Ele é morto e aí mandam as coisas dele para a mãe dele. E também mandam o soldo dele, descontado, salvo engano, de 14 dias. Porque o vagabundo não foi trabalhar, né? Porque estava morto. Pô, que pariu. Cara, é esse o tratamento Sim. que a Terra da Liberdade dá para aqueles pobres coitados que, encantados com essa cantilena de nós somos a democracia do mundo e tal. E nesse momento eu não estou nem tratando os Estados Unidos como grande vilão. O ponto é justamente esse, né? Sim. O ponto é justamente assim, volta aquele vídeo do Cantinho do Breno e diz assim, nós, como cidadãos comuns, como cidadãos que... Assim, a gente tem outras preocupações, né? A gente tem a preocupação assim, de garantir um plano de saúde para a gente e para os nossos. A gente tem a vontade de, sei lá, executar um bom trabalho para ter uma boa convivência no nosso ambiente de trabalho. Essas coisas mais abstratas, do tipo, nós estamos lutando pela liberdade, não sei o quê... Não sei, eu não quero entrar nesse debate agora, eu só quero fazer a referência a esse livro e ao documentário do Michael Moore, só para fechar, mas entendedores entenderão. Vamos lá, a gente tem uma série onde uma grande empresa, o seu principal produto é vender a proteção contra uma violência iminente, pintar aquele contexto. E para quem assistiu a série, também manipular aquele contexto
para que aquela violência seja iminente, para que aquela sensação de perigo, aquela sensação de violência esteja sempre presente para te vender um produto, solução. Isso também é muito atual. Eu estava comentando contigo que eu vinha do trabalho para casa, que eu estava indo do trabalho para casa, e ali ouvindo rádio, entre as músicas, solta assim, um comercial como a coisa mais normal do mundo. E agora chegamos aqui na parte norte de Mordor com a maior e melhor blindagem de carro. Não sei o que, ela é nível tal, ela é não sei o que, e eu fico pensando, caralho, bicho. É a venda, entre aspas, de uma solução para uma violência iminente, para uma realidade que a gente vive, que ali em 2077 eles viviam. Sim. Porque assim, tem uma coisa do teu vídeo também do Cantinho do Breno que eu acho muito bacana, que o canal Pandora também fez, que é contextualizar, Fallout é uma crítica do que a gente vive, tá? E assim, ver isso na tua cara, assim, dirigindo o carro. É muito Fallout, né, cara? É bom. Eu acho até que a gente está inaugurando uma nova fase dos bordões de internet, porque a gente teve a fase isso é muito Black Mirror, né? Eu acho que a gente está entrando um pouco nessa coisa que isso é muito Fallout, cara. I don't want to set the world on. Ainda não é, bem que poderia ser, mas... Aliás, ainda não é a venda de um bunker na rádio, mas os bilionários já estão fazendo, né? Ainda não é uma venda de bunker na rádio, mas a gente já tem uma espécie de venda de bunkers nas redes sociais, né? Porque a gente tem... e eu não tô atacando exatamente... não, eu não estou atacando. Eu até gosto dos canais. Tem canais de sobrevivencialismo e tal. Eu gosto de alguns, apesar de discordar de certas posições políticas de alguns deles. Mas, assim, eu não demonizo a pessoa, o cidadão comum, que, dado a informação que ele está recebendo, ele começa a procurar se blindar, ou literalmente, ou de uma forma metafórica, contra esse mundo cruel que a gente vive. Mas eu entendo o que tu quiseste dizer, porque é exatamente disso que Fallout trata, né? Nessa coisa da indústria da proteção frente a um mundo cada vez mais bizarro. Porque isso fala com certos conceitos sobre... Eu não vou falar a palavra sociologia, porque senão vocês já vão me imaginar aqui como um esquerdista. Comunista. Comunista do inferno! Existe uma coisa chamada segurança e percepção de segurança. Sim. Muitas das pessoas que estão nos assistindo, muito provavelmente nós inclusos, nós temos uma realidade de segurança que reflete o que aconteceu com a gente nos últimos anos para cá e a nossa percepção de segurança sobre o que a sociedade se apresenta para a gente. De novo, ficou palestrinha? Ficou. Mas eu vou explicar. Qual foi a última vez, agora sou eu, Breno, te perguntando, qual foi a última vez, você, meu amigo Renato, que você foi assaltado? Graças a Deus faz anos e anos e anos que eu nem lembro. Exato. Qual foi a última vez que entraram na sua casa e ameaçaram a sua família? Nunca, graças a Deus. Exatamente. Mas a nossa percepção sobre o tipo de mundo que nos cerca, ela é extremamente brutal. É óbvio que aí, nesse momento, você vai estar falando, é óbvio, vocês são de classe média e tal, e nesse momento eu concordo plenamente com você. Porque a violência vem acontecendo em bairros mais periféricos, a violência é diária, brutal, cotidiana, e ela vem acontecendo. Mas é interessante porque justamente as pessoas dessa sociedade nossa que a gente vive, que mais reclamam da segurança, são as que menos padecem com a falta de segurança. Obviamente, as pessoas que padecem com a falta de segurança reclamam também, mas elas não são ouvidas. Esse é o ponto. Entendeu? Então, assim, eu quero deixar mais essa bandeira colocada aqui. Tem um exemplo aqui da parte norte de Mordor. Te lembra do carro preto ou do carro prata? Sim. Pois é. Claro. O carro preto ou prata passa e mata, né? Ele não passa em certos bairros. Sim. Mas a sensação de todos é que ele pode passar a qualquer momento na frente da tua casa. Exatamente. Parece que ele passa na cidade inteira. Exato. Ele passa, mas em certos lugares, dessas pessoas que padecem desses carros ou preto ou prata passando. Sim. Isso, assim, é interessante o YouTube, porque provavelmente você está assistindo a gente de outra cidade, de outro até país. E é muito interessante porque é muito provável que tenha essa figura, né, do carro Sim. preto ou do carro prata passando. E é interessante porque
ele é uma realidade em alguns bairros, mas as pessoas que vão para Jakes, salvo essa parcela que de fato sofre esse problema. Mas o que a gente vê, essa cantilena assim, da falta de segurança, do carro, não sei o quê, são pessoas que nunca viram um carro prata e um carro preto matando nenhuma pessoa na frente deles. Então, e de novo, assim, isso também não é para demonizar a classe média da qual a gente faz parte. Isso aí é para dizer assim, você tem uma segurança que você usufrui todo santo dia, caso você faça parte dessa parcela mais de classe média, e você tem uma percepção de segurança que é baseada na violência que você não sofre, que a gente não sofre. A gente pode eventualmente ser assaltado, eventualmente podem dar uma bicuda. Aliás, não podem porque essa porta é reforçada para um caralho. Inclusive, fica a dica aí, tá? Essa porta aí, meu amigo, é aquele dragão do Game of Thrones derruba aquela muralha, mas não derruba essa porta. Porque... Essa porta é feita daquela pedra que o Jon Snow se escondeu. Exatamente. Com 3 trancas ainda, inclusive. Porque aquela pedra não tinha 3 trancas. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Essa boa diferenciação entre o que é e aquilo que você percebe, também pra mim é um tom de crítica da própria série, né? Exatamente isso. Assim, a gente não tá aqui divagando sobre posições políticas. Assim, até pra deixar registrado, até pra quem já viu o Cantinho do Branco, que eu achei muito bacana, me corrija se eu estiver errado. Mas assim, criticar, inclusive o sistema que você gosta, que você concorda, é essencial para que ele melhore. Exato. Não quer dizer que você seja o inimigo fantasmagórico vermelho ou azul ou comunista ou capitalista nem da de outra esquerda, parte. nem de direita, meu. Pois não é isso, não. Não é isso. Assim, É um argumento mais elaborado que o Renato estava fazendo. Só tô zoando com um certo apresentador que fez isso recentemente. Isso faz parte, assim, como eu volto a te dizer, a sensação que eu tive quando eu escutei o anúncio da super mega fucking blindagem disponível aqui na parte norte de Mordor foi exatamente assim, cara, eu não sabia que a gente já estava nesse ponto. Mas será que a gente realmente tá nesse ponto? Assim, mais uma vez, acho que o Brando deixou isso bem claro. Não é que não exista, não é que isso não seja um problema. Não é assim. A gente só tem que ter um cuidado porque, assim como na série, a crítica é: será que isso também não é usado contra você? Sim. Tem um debate que eu não vou dar a minha opinião, mas eu vou desenvolver uma linha de raciocínio e se você acompanhar, você vai entender exatamente do que eu tô falando. Quando eu falo você vai entender, é no sentido assim de segura o viés e me acompanha. Não tô pagando de inteligentão, assim. Só vou seguir uma linha de raciocínio. Tem uma linha de raciocínio que ela fala o seguinte: medo de fim do mundo é coisa de classe média. Essa é a linha de raciocínio. Não estou dizendo que é a minha, mas existe ela e eu vou desenvolver. Porque, assim, nós estamos falando de um mundo que tem, salvo engano, 8 bilhões de pessoas atualmente. Ou é 7 ou é 8, mas enfim, tá? Tem gente para um bordão aí. Se você pega um recorte de determinado país, sei lá, eu vou citar alguns que estão na mídia atualmente. Ucrânia sendo invadida pela Rússia. Palestina sendo invadida por Israel. Não estou entrando no mérito das razões ou das morais da moral da guerra. Estou colocando a realidade daquele cidadão. Um carrinho que vai para o trabalho, que bate seu ponto, que faz lá o seu negócio, volta para casa e tal. De repente, ele está numa zona de guerra. Independente da razão. Isso vale para conflitos na África, para tensão entre China e Taiwan, para o Oriente Médio em geral. O ponto é, para muitas pessoas no mundo, exatamente agora enquanto a gente fala, e exatamente agora enquanto você nos escuta, o fim do mundo já aconteceu, cara. Sim. Elas não vão sair vivas dali. Não interessa se a bomba que cai na caralha do prédio delas destruiu 80 quilômetros num raio ou a porra da Terra inteira. Não interessa se é uma bomba atômica ou é um míssil Tomahawk, porque ela vai morrer de qualquer forma. Ah, mas ela poderia morrer da radiação, a radiação seria pior. Sim, caralho, se você tá no epicentro de uma explosão nuclear, você é desintegrado. É a mesma merda que se você estiver embaixo de um míssil Tomahawk. Então, é a mesma merda. Então, tem essa linha de raciocínio de que preocupação com o fim do mundo é coisa de classe média.
E, de novo, não tô demonizando classe média, eu só tô falando de uma linha de raciocínio. Porque entra nessa história das vendas de carros blindados, das vendas de bunkers, que, como eu mencionei no Cantinho do Breno, deram um boom, cara. E assim, o Cantinho do Breno é um vídeo mais rápido, não dá pra gente entrar muito em detalhes, mas tem um vídeo do Fábrica de Noobs que eu vou deixar aqui, muito, muito bom, cara. Eu nem cheguei a comentar contigo sobre ele, que é assim, algo assim do tipo, milionários construindo bunkers, o que isso quer dizer e tal. E assim, ele vende Vende não, né? Fica parecendo que eu tô desdenhando o trabalho do cara, que eu acho fundamental, assim, eu acho fantástico o trabalho que ele faz. Ele vai reunindo informações, e uma dessas informações que ele reúne é sobre como uma fala, salvo engano, do Kennedy, na época desse Guerra Fria, assim, né? Explodiu a venda de bunkers nos Estados Unidos, assim, famílias, assim, comprando bunkers. Cara, assim, que é basicamente assim uma caixa de acrílico, cara, que se tu jogar um martelo em cima, ela quebra. E eles comprando isso por... O Nathaniel não chega a falar isso especificamente no vídeo, ele só faz um apanhado geral sobre esse tipo de paranoia que vai existindo sobre essa coisa dos bunkers, e ele faz esse link com o Kennedy, por isso que eu lembrei do vídeo, salvo engano, Kennedy, talvez outro presidente, mas whatever. Mas o ponto é assim, pensa na quantidade de coisas que não serviam para absolutamente nada, que foram vendidas para cidadãos comuns que estavam completamente apreensivos com uma realidade que de repente eles não iriam acessar. Ou que deliberadamente, como na série, provocada para alguém, como nas palavras lá do Cooper. Sempre tem alguém atrás do volante, sempre tem alguém ganhando alguma coisa com isso, ou como diria o Dashi, em 3 corpos... por mais caótico que seja, sempre tem alguém por trás. Sempre tem alguém ganhando. Sempre tem alguém ganhando com esse discurso talvez fabricado. Sempre tem alguém ganhando com esse medo, com essa percepção mais alterada. Sempre tem alguém ganhando com a armadura T-45 com falhas. Sempre tem alguém ganhando com a sensação que me faz comprar uma blindagem de carro. Em resumo, isso que tu falaste, no Vietnã tinha uma empresa que vendia fuzis para o exército americano, que o fuzil era uma merda. A maioria das blindagens para o público geral não segura nem um tiro de fuzil 5.56 ou 7.62. Sei lá, 99,99% dos bunkers não sobreviveriam uma explosão nuclear. E a parte mais importante, você não é o Daryl do Walking Dead. Você não vai sobreviver a um cataclisma, a um hecatombe ou qualquer coisa que aconteça. Seja com zumbis, seja sem zumbis. Você não é o Rambo, tá? Não, nada a ver. A essa altura do campeonato, a gente já deixou claro que a gente não briga com a realidade, né, cara? Que a violência tá aí, a gente sabe que o mundo não é um mar de rosas, enfim. E aí eu acho interessante tentar trazer isso para mais um desses pontos de quem não jogou Fallout e assistiu a série e teve uma certa percepção a respeito dos personagens. E vamos ver aí se isso calha com... Isso é tão Fallout ou não. Mas enfim, vamos lá. O personagem principal, Lucy, certo? Ela vê o seu mundinho, eu não vou dizer cor-de-rosa, mas seu mundinho de flores ser invadido ali. Tem toda aquela cena de violência e tal, enfim. E a partir dali ela vai para o, entre aspas, mundo real, que tá ali desolado, que as pessoas vivem naquela extrema violência e tudo mais. E assim, tá puxando um gancho para falar de um comentário ali no Cantinho do Breno, no vídeo do Cantinho do Breno, que eu achei muito bacana, com o qual eu concordo com várias e várias afirmações que tem ali de quem comentou, e que no final parece que dá a entender assim, essa é a natureza humana, todo mundo vai acabar fazendo merda, o homem é ruim mesmo e foda-se. Olha a denúncia! Me chame de otimista demais ou coisa parecida, mas... Otimista demais. Me parece que a jornada da Lucy é justamente uma prova da manutenção da regra de ouro dela. Ela vai pra esse mundo, ela é submetida a tudo, e aquele episódio específico onde o necrótico pega ela e vai levando ela até ali aquele super duper, se eu não me engano, né? Que é aquele, entre aspas, supermercado ou coisa parecida. É um supermercado isolado. Enfim, pois é. É toda uma digamos assim, o necrótico vai submetendo ela a várias situações para no final dizer, tá vendo? Todo mundo submetido a esse tipo de situação vai se tornar aquilo que eu sou. Ela é vendida para traficantes de órgãos. Não, primeiro ela fica com medo de ser violada, né?
Aí o robô tranquiliza ela, diz assim, não, Sim. óbvio. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Jamais faremos isso. Jamais. Vamos só extrair seus órgãos. Aquela cena é muito boa. Cara. Pois é. Assim, é boa porque ela é brutal nesse sentido, assim, do tipo... Não, a gente não vai cometer uma violência contra você. A gente vai cometer uma violência contra você. Salvo engano, no Cantinho do Brando também muito tem um isso é muito comentário. Fallout. Também tem um comentário que alguém fala assim, uma série meio cínica ou algo do tipo. Eu Sim, esqueci agora. sim, e faz Fallout assim, é cínico mesmo. Exato, e assim, é exatamente o ponto. Mas ela consegue se livrar, ela consegue escapar, ela pega os... não são remédios, né? Aquelas drogas. E ela tem a oportunidade, na hora que ela sai, de deixar o necrótico morrer, e ela entrega os remédios e diz exatamente o seguinte: eu posso até parecer com você, mas eu jamais serei igual a você. Pra mim, e, como eu disse, desculpe o meu otimismo, a minha benevolência, mas assim, parece-me que ali é uma tentativa de dizer assim, não, nem todo mundo vai seguir por esse caminho, assim. Sim. Há algum... É porque assim, cara, tanto ela quanto o Maximus, pra mim, e aí, mais uma vez, deixando bem claro, eu não conheço os universos dos jogos, mas assim, parecem personagens que trazem pra gente dois tipos de inocência que são muito presentes, inclusive, na nossa realidade. Ela como aquela inocência instruída, de alguém que, justamente por viver onde vive, cercado de toda a proteção e tudo mais, e com os seus com a possibilidade de ter seus valores superiores e intocados, é jogada ali no mundo cão e continua com eles. E o próprio Maximus, que já de saída tá jogado na merda, ele tá ali nas ruínas de Shed Sands, ele é levado por uma seita militarizada, cujo o único objetivo é fabricar bitolados pra seguir naquilo. Ele não tem contato com outras coisas, tanto que mais tarde, quando eles chegam no Vault 4, tem uma cena em que ela inocentemente vira pra ele: nós podemos fazer sexo agora ali. Que é isso? É muito boa essa cena também. E assim, os dois... Ele é quase um templário, né? Assim, ele foi construído, né, nessa filosofia meio templária, assim, do tipo querendo dizer que todas as campanhas templárias foram uma seita. É engraçado que a gente fica falando, aí a gente fica fazendo ressalvas, né? Ressalvas. Mas eu acho que a própria natureza de Fallout é isso, essa dubiedade, essa coisa de... será que toda hora constantemente colocado numa dualidade moral? É guerra, né? Então é assim que vai ser comigo. A esquerda vai se ferrar, o bandido vai se ferrar. Então, assim, cara, esses dois personagens, e aí esse é o ponto em que eu tava trazendo ali voltando pro início do meu comentário, que é o ponto que eu discordo desse nobre telespectador que deixou aquele comentário. Porra, cara, pra mim, os dois, seja essa inocência instruída da Lucy ou essa inocência tosca do Maximus, parecem dar um caminho de que as coisas, sim... Em algum ponto daquele caos, daquele lixão, pode ter alguma... Não vou dizer flor, mas pode ter alguma coisa boa. Às vezes tem muito essa coisa do fatalismo também, né? Do tipo assim, a sociedade é muito ruim, os seres humanos não prestam, não sei o quê. Talvez você só não tenha experimentado um tipo de contexto diferente, assim. Ou eu poderia perguntar de uma outra forma. Por que é tão mais fácil para você acreditar na distopia e no fim do mundo do que na mudança do ser humano? Porque você é babaca, ele é babacoide. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos fazer essa nossa pequena, grande comunidade se tornar apenas uma grande comunidade. Eu sou Breno Barata, estou com meu amigo... Renato? Não é Titus, Renato. Até a próxima. Valeu. Tchau.